Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Signo de Áries, arianas e arianos. Vamos lá, Áries. Leitura aberta para essa quarta-feira, dia 21, tá? Dia sim, dia não. Eu trago essa leitura aberta para você e falo o que aparece aqui na mesa, tá? Tem muita gente que gosta desse tipo de leitura, mas é sempre bom trazer um dia sim, um dia não, né? Aí um dia eu trago as tendências, um dia eu trago uma leitura mais aberta. Convido você, Ares, a deixar teu gostei aqui no vídeo, isso ajuda muito, tá? Mesmo que você não se inscreva no canal, deixar o teu gostei aqui fortalece muito o nosso trabalho aqui no YouTube, tá? E se puder, hypa também o vídeo aí, né, no botãozinho hypar, que é muito importante. Muito bem, signo de Áries, sobre o que iremos falar nesse momento? Arianos e arianas. Ó, cinco de paus. Cinco de paus já saiu aqui para um outro signo, tá? Cinco de paus se remete a competições. Pode ser competições saudáveis, né? Vou mostrar para que veio, para que vim, né? Vou fazer, vou chamar a atenção. Só que pode sim estar falando de clima tenso, tá? Que envolve pessoas. Tem mais, tarô? Ó, 10 de copas. 10 de copas é o máximo aqui do aspecto emocional, porque fala muito de família, de conquistas emocionais, de plenitude emocional, tá? Ó, e o arcano aqui do 10 de espadas. Interessante, né? 10 de copas e 10 de espadas. E aqui o 10 de espadas é final, tá? É finalização, cara. Para esse 10 de copas estar aqui no meio, a gente pode estar falando aqui, Ares, de uma finalização de algo que foi construído, tá? No 10 de copas, aqui se remete muito a um desejo emocional, ou uma realidade emocional que tinha. Mas o 10 de espadas aqui anuncia cortes, né? Ou simplesmente o final de uma dor, né? Você chegou no 10 de copas, né? Você chegou na realização, você chegou na plenitude. Então, para alguns, esse 10 de espadas aqui pode sim estar se remetendo ao final de um conflito, né? Ao final de uma questão que vinha parasitando, que vinha preocupando, tá? Até esse ponto aqui, eu vejo, tá? Eu estou muito positivo que seja algo realmente assim, sabe, que chega ao final de uma dor, né, de uma decepção. Pode ser até um conflito familiar, viu? Esse cinco de pausa aqui, pode ser sim um conflito familiar. Mas vamos ver aqui mais. Ó, gente, Arcano da Morte, é isso mesmo, tá? Encerramento. Nossa, não dá mais, né? O Arcano da Morte, para aparecer, gente, já aparece quando uma coisa não funciona mais. Ou é um final consciente, né? Um final. Quando eu falo final consciente, é um final voluntário. Você realmente colocando um ponto final em algo. Mas pode ser um final inconsciente, né? Alguma coisa que você não esperava, que acaba, tá? E o arcano da morte aqui é transformação, transmutação, né? Nossa, Ares, tem uma situação aqui, viu, cara, que simplesmente acaba, né? Ou precisa acabar. Ó, página de espadas, revelações. Tá? A página de espadas pode estar falando aqui de revelações, de verdades que chegam, da própria tendência a ter maturidade para compreender o que chega para você de verdade. Aqui pode ser sim, gente, um corte, tá? Porque aqui tem uma espada, né? E esse pajem aqui pode estar anunciando esse corte, né? Alguma revelação acontece para que ocorra esse corte. Interessante a tua leitura, viu, Ares? Muito interessante. Clarifica para mim esse 10 de espadas. Olha, o arcano do 4 de espadas. É, gente, é isso.
Tá? Assim, tem coisas que tem começo, tem meio e tem fim. Eu gosto de dizer assim, né? Dias ruins também chegam ao fim. Assim como dias bons chegam ao fim, dias ruins também chegam ao fim. E com essa finalização aqui, eu vejo que você vai ficar muito mais em paz, tá? Tem aqui uma questão que parece que vinha ali, sabe, tirando o seu sono, atrapalhando. Pode ser uma questão aqui de família, tá? Então aqui eu estou me dirigindo especificamente para um grupo de arianos ou de uma relação que já tinha sido construído algo, mas de alguma forma, né? Até a intervenção de outras pessoas, viu? Sabe quando você tem uma relação com alguém e tem alguém da família que atrapalha muito a relação entre vocês? Eu vejo aqui isso se dissipando, isso acabando, tá? E aqui, ó, trazendo para você mais tranquilidade. Para outros aqui, gente, é assim, cara, é um corte que tem que acontecer para que a evolução aconteça, né? Faz parte do fluxo natural da vida, é o final, né? O conflito chega ao fim. Olha, Ares, tua leitura tá pesada hoje, muito delicada, mas é isso, tá? Tem certas coisas que de fato chegam ao fim e entendermos que isso é bom pra gente é importante, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um abraço, amanhã eu estou de volta, tá? Tchau, tchau. Touro, taurinas e taurinos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, 21 de janeiro, mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui. Sabe que nosso canal aqui, as leituras sempre são um pouco meio que aprofundadas todos os dias, né? Eu falo bastante coisa, mas sempre tem aquilo que você pode pegar, né? E o que você pode descartar. Muito bem, Touro, leitura aberta para você, tá? Dia sim, dia não, eu trago leituras abertas. Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão que eu vier a compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigado e vamos lá sobre o que a gente vai abordar nessa leitura para o signo de Touro, tarô. Figura do Rei de Ouros aqui, Touro. O Rei de Ouros fala muito de estabilidade, né? Quando a gente está falando do Rei de Ouros, a gente está falando de pesar um pouco a mão naquilo que é material, tá? Naquilo que é sólido, naquilo que é concreto, naquilo que é sério. O Rei de Ouros vem com essa energia, sabe? De não estar de brincadeira para algumas situações, né? Então a gente já vê aqui uma situação que envolve muito essa questão de estrutura e de estabilidade. A carruagem, que fala de movimentação, assumir controle, direcionamento, força de vontade, coragem para enfrentar algo, coragem para deixar alguma coisa para trás, resolver situações pontuais, tá? Eu vejo também a carruagem muito com essa questão, sabe? Ó, tem que resolver, é para resolver agora, né? Tem que resolver, tem que assumir o controle. Ah, mas tem isso, isso e isso. Olha, a carruagem é um arcano que vem para falar de conquista, de vitória, determinação, mas além de tudo isso, entrar nos eixos, né? É assumir a responsabilidade, deixar para trás o que tem que ser deixado para trás, resolver aquilo que tem que ser resolvido, né? Muitas vezes aqui pode estar falando, Touro, de um certo direcionamento, tá? Você talvez recebendo um direcionamento, ou talvez você muito mais direcionada, tá? E olha só aqui, o oito de paus, né? O oito de paus que fala de correrias. Tá? Alguma coisa aí tá para ser resolvida, alguma conversa, algum assunto, alguma questão material, tá? De trabalho. Eu vejo muito aqui para esse retrato da semana, né? Até porque essa leitura ela pode ressoar nesse momento que tu chegou aqui. Mas eu vejo muito essa questão, a correria, tá? Mas não entenda a correria com a pressa, mas muita coisa para fazer e você conseguindo resolver cada uma dessas coisas, tá? E fica um pouco atento, né? Porque o oito de paus fala daquilo que chega para você. E quando chega, parece que tem que pegar.
né? Tem que pegar, tem que fazer, tem que resolver. Aqui a gente pode estar falando de algo que está se firmando ainda mais, tá? Aqui, se for para relacionamento, é um relacionamento que está mais firme no momento, está mais direcionado no momento. Se for para trabalho, para uma questão de cotidiano, eu vejo muito essa questão de assumindo o contrato, assumindo o controle, pegando aquela oportunidade, fazendo aquilo que tem que ser feito. Tua leitura está muito bem estruturada, Touro, para esse momento. Fala para mim, Tarô, sobre esse rei de ouros, por favor. Ó, 5 de ouros, né? O 5 de ouros fala de uma certa dificuldade. Aqui pode ser sim essa questão de que o mês está chegando ao final, alguma coisa ali tem que apertar, né? Apertar ali, desafios que existem. O 5 de ouros aparece com esses obstáculos que existem, mas também uma questão importante aqui com o rei de ouros, que vem muito para resolver. Por isso que eu estou falando que é uma questão aqui, até mesmo financeira, que você pode estar resolvendo no momento, tá? O 5 de ouros que vem com aquela questão, sabe? Ah, tá faltando, não tem aquilo, não está tendo o comprometimento necessário, de repente aqui até alguém, né? Não está tendo aquele comprometimento necessário, mas o arcano da carruagem aparece aqui. Então vejo sim essa questão de possivelmente retomando o controle, né? Aquele negócio. Às vezes é uma coisa que acontece que se resolve muito rápido, né? Ó, o cavalo de ouros aqui clarificando o arcano da carruagem, né? Ou seja, o cavalo de ouros ele vem aqui como um contraponto, né? Porque ele é um pouco mais lento, porém algo concreto. Lembra que eu falei? Possibilidades que são executadas com rapidez e não com pressa. Então vejo muito aqui uma questão de rapidez e pouca pressa. As coisas são processuais e tendem a funcionar, que é o que eu vejo aqui, tá, Touro? Muito boa a tua leitura. Ó, e o arcano aqui do eremita, clarificando aqui o arcano do 3 de paus, e eu já vejo aqui o eremita muito pautado na questão do respeito, tá? Do respeito, da inteligência, do desapego de algumas situações, de uma consciência maior do que está acontecendo, do que pode melhorar. Então, até as oportunidades que vêm para você no momento, elas vêm em um momento em que você vai saber direcionar muito bem o que é prioridade, Touro, e o que não é, tá? Aqui talvez venha para confirmar uma situação para alguns taurinos que podem estar passando por alguma situação meio que dificultosa, aonde eu vejo possíveis soluções aqui para você. Fica um pouco atento a contatos que você pode fazer agora, viu, Touro? Que pode ser algo muito bom para você. Tá bom? Essa é a sua energia. Comenta aqui para mim como é que você sai dessa previsão, que eu quero saber. Um abraço. Amanhã eu tô de volta, tá? Tchau, tchau. Gêmeos, geminianas e geminianos, chegou sua vez, tá? Vamos lá para tua leitura para essa quarta-feira, 21 de janeiro, tá? Leitura aberta, dia sim, dia não. Eu trago leituras abertas para vocês, tá? E vamos lá. Não esquece, gêmeos, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma leitura, tá? Ou qualquer coisa, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Teu gostei ajuda bastante aqui. E tu já, hein, gêmeos, sobre o que iremos falar nesse momento? 6 de copas, né? Arcano das boas memórias, da nostalgia, da criança, né? Aqui fala muito sobre voltar às origens, né? Tem uma música que eu ia cantar, mas não vou cantar não, tá? Quando sai o 6 de copas, eu costumo cantar essa música. 6 de copas, cavalo de paus, impulsividade, né? Cavalo de paus fala de impulsividade, de querer viver, de querer se jogar. E o arcano da lua, tá? Esse arcano da lua aqui pode sim estar se remetendo a idealizações, tá? Ou medos, alguma coisa que não é o que parece, tá? Não é o que parece assim, né? A gente olha para o passado, né? Ah, vou olhar para tal coisa, eu só vejo as coisas positivas, né?
Só vejo o que é bom, o que é legal. Mas também teve coisa que não foi legal, que não foi boa. Talvez tenha que ajustar aí, gêmeos, as expectativas com a realidade, tá? Fala pra mim, Tarô, desses 6 de copas, por favor. Ó, 7 de espadas. Hum, Fica um pouco atento, tá? Fica um pouco atento com idealizações criadas demais, com o passado, com uma memória, com uma circunstância. Ó, cavalo de paus aqui, cara, sendo clarificado com arcano do louco, eu sinto uma energia de desorganização, tá? De estar se deixando levar demais por um certo impulso. Arcano da lua, ó, cavalo de ouros. Aqui, gêmeos, pode sim estar falando de uma situação que você tem que ficar atento aonde você está pisando, cara. Tá? Não vou te assustar aqui, mas tem que ficar um pouco atento aonde você está pisando. Beleza. Aqui pode ter uma energia de autossabotagem? Pode, né? Você está se autossabotando demais, está adiando demais uma questão, ou por medo, ou por insegurança. Isso aqui pode estar pintando para alguns, tá? Então aqui eu vou dividir em 2 grupos de geminianos, tá? Uma situação aqui onde de fato é aquele negócio, eu tô me autolimitando, me autossabotando, tô achando que eu não consigo, porque eu já tentei uma vez e deu errado. Aí bate sim essa segurança, tem que confiar no processo, é se jogar naquele território desconhecido e tudo isso que você já sabe, então aqui para alguns isso vem como uma confirmação. Mas para outros, aqui, em se tratando de aspecto emocional e até relacional, eu já vejo que tem que ficar um pouco acordado, ficar um pouco atento, tá? O 7 de espadas, nesse contexto emocional, pode sim estar nos induzindo a, a não tá ligado a coisas que estão escondidas da gente, tá? Perdão. E aqui no 7 de espadas tem essa energia de algo que está escondido, alguém não está te contando uma história por completo, meias verdades, tá? A máxima aqui para alguns é até traição, esconder uma traição, esconder alguma coisa que foi feita. Aí tem aqui muito essa questão de, sabe, eu vou agir por impulsividade, eu vou do jeito que é, mas o arcano da lua se remete a enganos, tá? A pessoas enganosas, a mentiras, a viajando demais na maionese. Então eu diria que e o arcano do cavalo de ouros é muito aquela questão, eu vou conquistar, eu vou concretizar. Talvez seja ali um ponto para colocar o pé no chão, tá? Não estou falando só de campo de relacionamento, mas também de coisas que envolvem dinheiro, promessas. Cuidado com falsas promessas. Ó, tu vai ganhar rios e rios de dinheiro. Tem que ficar um pouco acordado com relação a isso, tá? Essa é a mensagem para você aqui, gêmeos, nesse retrato da semana. Comenta aqui para mim como é que você sai dessa leitura, que eu quero saber. Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer. Vamos lá para a tua leitura, Câncer. Leitura aberta para quarta-feira, dia 21 de janeiro, tá? Dia sim, dia não, eu trago leituras abertas. Tem muitos cancerianos que gostam da leitura aberta, mas é sempre bom trazer um dia sim, um dia não, né? Não esquece, Câncer, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Se você gosta do canal, deixa teu gostei, isso ajuda bastante. E se você quer se fidelizar ao canal, se inscreve, é de graça, tá? Para não perder nenhuma previsão aqui que eu publico no YouTube. Muito bem, signo de Câncer. Sobre o que iremos falar nesse momento para os cancerianos? Câncer, arcano maior da sacerdotisa, né? Arcano de inteligência, de estudos,
mas também que traz potenciais ocultos, tá? Alguma coisa que está oculta, alguma coisa que você não sabe, alguém escondendo de você alguma coisa, tá? Mas vamos ver aqui mais para ver para onde é que essa leitura vai levar, tá? Olha, Arcano da Morte. Pesado esse Arcano da Morte aqui, viu? Nossa, 3 arcanos maiores. Cara, o louco. Quando a gente tá falando só de arcanos maiores que saem para você, é assim, é contra fatos, não tem argumentos. Aqui é uma mensagem direta para você, Câncer. É assim, todos os sinais já foram dados para você. Tem uma situação aqui, cara, que você precisa ouvir a sua intuição. A morte aqui no centro anuncia cortes, rupturas, transmutação. A gente pode aqui estar falando, sabe de quê? Então aqui eu vou pontuar uma coisa que não é para todos os cancerianos, mas uma mudança interna. Ai, Amorra, sim. A sacerdotisa, ela é um arcano muito interno, tá? Questões muito pessoais, né? Muito profundas. E quando aparece aqui esse arcano do louco, o louco fala de um novo percurso, né? De uma nova jornada, partindo para uma nova jornada. E o arcano da morte é assim, né? Se libertando, é virando a página, é seguindo um novo caminho, né? Vindo aqui com o arcano da morte. Caramba, é câncer, né? Não sei o que é que está pintando aí, mas ao que parece a mensagem aqui ela é clara, né? O corte acontece para te dar a possibilidade de seguir em frente. Fala para mim, Tarô, sobre essa sacerdotisa, por gentileza. Olha, gente, arcano do mundo, conclusão. O mundo que vem como com outro arcano maior, câncer do céu. Outro arcano maior. Por que que a gente, tarólogo, se surpreende tanto quando vem esse tipo de leitura? Porque nós temos a morte e o mundo. O arcano 13 e o arcano 21. Então, assim, algo é concluído. Aqui, cara, assim, eu vou falar para alguns. Aqui pode ser a conclusão, sabe de quê? De um curso. Eu tenho que falar a conclusão de um curso. Sabe assim, passei 4 anos no mestrado, concluí o mestrado, o arcano da morte, que pode estar simbolizando esse término. Passei 4 anos numa graduação. Aqui nós temos uma movimentação de conclusão de algo na tua vida, Câncer, que vai estar dando espaço para um novo caminho. Clarificando aqui a morte, ó, 3 de ouros, pode ser o final de uma parceria que se concluiu, que foi até onde tinha que ir. E esse 3 de ouros aqui é pessoas também, tá? Negócios, parcerias, colaborações. E assim, a partir de agora, eu vou sozinha. Ó, Pagem de Copas, né? Vou para onde os meus sentimentos me levarem. Estou indo para onde os meus sentimentos me levarem, né? Vou ser movido pela minha imaginação, pelo meu entusiasmo, pela minha sensibilidade. Câncer do céu, dê boas-vindas a essa nova etapa na tua vida, Câncer. A gente pode aqui estar falando de uma nova etapa. Até para quem está lidando com filhos, tá? Pode ser uma nova etapa para seu filho. Que lindo, Câncer, tá? Eu vejo isso aqui como algo muito bonito para você, tá? E até como eu falei, pode ser uma coisa muito interna sua também, né? Você quer saber, cara? Vou sair de casa, né? O ano tá começando, né? A gente tá no mês de janeiro ainda, você de repente tá querendo morar sozinha, né? Morar sozinho, fazer alguma coisa sozinho. Mas aqui é muito isso, né? Esse desprendimento que o louco traz, né? O louco ele se desprende, ele vive no agora.
O louco é câncer, vive no agora, não está preocupado com o dia de amanhã. Então talvez seja isso aqui na tua vida, sabe? Cara, eu vou tacar o louco, eu só vou. Muito bem, câncer. Tá? Podia me estender aqui mais, mas essa é a mensagem. Comenta aqui para mim como é que você sai dessa leitura, que eu estou curioso para saber. Um abraço, amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão. Vamos lá para a tua leitura, Leão, para as próximas horas. Em especial, Leão, para essa quarta-feira, 21 de janeiro, tá? Leitura aberta, né? Dia sim, dia não, eu trago uma leitura aberta para vocês. Muita gente gosta desse tipo de leitura. Convido você, Leão, a deixar o teu gostei aqui no vídeo, tá? Se inscrever no canal se você gostar. Tem o botãozinho hypar também. Se tu puder apertar nesse botãozinho, eu fico também muito feliz, tá? Muito bem, Sol, Lua, o ascendente para o signo de Leão. Tarô, por favor. Sobre o que iremos falar para o signo de Leão? 4 de espadas. 4 de espadas que simboliza freio, né? Parada, momento de descanso, né? Aqui você vê no arcano, né? Esse descanso, às vezes, pode estar envolvendo separação, afastamento de problema, sabe? A necessidade de apertar um pouco o freio, é aquela pausa necessária, é uma recuperação, tá? Mas vamos ver mais aqui. Por favor, tarô. Ó, 2 de copas. 2 de copas, arcano de conexão, tá? Arcano de amor. Interessante isso, né? E o arcano do 5 de espadas. 5 de espadas não é um arcano interessante, tá? 5 de espadas são joguinhos, 5 de espadas são problemas de ego, é orgulho, né? Ninguém se recusa a dar por vencido. E aqui Leão, a gente pode sim estar falando de joguinhos desse sentido, tá? Parece aqui que houve um afastamento, né? Justamente por conta disso, né? Ou a necessidade de se afastar por conta disso. Tem uma vitória, né? Mas a vitória nem sempre ela é da forma que a gente quer, né? E no 5 de espadas é muito assim, né? À custa de quê? À custa de quê, né? O que é que está em jogo? E o 5 de espadas é quando a gente acha que está certo demais, né? A gente está certo e o outro está errado. Ou, né, o outro pode se achar certo demais e achar que você é a pessoa errada, tá? Nossa, tudo indicava que poderia ser uma coisa positiva, mas aqui está aparecendo algo mais desafiador, tá? Fala para mim desse 4 de espadas, tarô, por favor, ó. Temperança, né? Temperança, o arificando 4 de espadas. É assim, cara, é basicamente dizendo assim, Leão, cara, nada custa a sua paz. Nada custa a sua tranquilidade, tá? Verifique isso, Leão. Sabe, às vezes, olha, você tá certo e eu estou em paz. Ó, gente, 7 de espadas, aqui clarificando 2 de copas. Aqui pode sim estar se remetendo a omissões, alguém escondendo de você alguma coisa, tá? Revelação de segredo, mentira e até traição, tá? Os dois sets os dois arcanos do tarô, que são bem tensos aqui no naipe de espadas, saem para você nesse momento, tá? Então, o importante aqui é você ficar um pouco atento, né? Em quem você confia, em quem você deposita expectativa, porque o sete de espadas se remete a isso, tá? Uma falsa conexão, tá? Quem sabe aqui a gente até tá falando de triângulo, né? Gente do céu, que babado, viu, Leão? Que babado. Ó,
a verdade vem à tona. Outro arcano de espadas, tá? Tem uma verdade aí que vem à tona. E assim, não adianta fingir que não existe. Aqui cabe muito para alguns leoninos o seguinte, né? Você quer a verdade ou você quer a realidade? Às vezes é aquela, né? A gente fica fingindo que uma coisa não está acontecendo, fingindo não se importar. Mas é importante ficar um pouco acordado. Não estou aqui falando, né, que é só sobre uma conexão romântica. Pode ser sobre outros tipos de conexão. O cinco de espadas é importante reelaborar estratégias, ver as coisas com clareza. Até para você aqui, viu? Fica um toque aqui para alguns, né? Que de repente aí, aqui, gente, eu vou pontuar uma coisa muito séria e não é para todos, né? Às vezes eu estou em um relacionamento e estou me envolvendo com uma outra pessoa. Fico um pouco atento, tá? Porque isso aí pode ser descoberto, tá? Porque aqui tem descoberta de uma mentira. E tem jogos aqui, tem manipulações. Fico um pouco atento com relação a isso, tá, Leão? Ah, eu vejo aqui que a situação ela pode não estar favorável para você. Verifica a aproximação de pessoas aí para teu lado, tá? Em quem você confia, em quem você dá, entrega a chave da sua casa, entrega seu cartão de crédito. Verifica, tá? Porque aqui pode sim estar anunciando derrotas, né? Derrotas, fracassos, mentiras, tá? Hoje eu vou deixar aqui, eu me comuniquei especificamente com um grupo de leoninos, tá? Não é para todos. Comenta aqui para mim como é que você sai dessa leitura, que eu quero saber, tá bom, Leão? Um abraço, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Virgem, virginianas e virginianos, vamos lá, Virgem, para a tua leitura, para quarta-feira, tá? Próximas horas, 21 de janeiro. Leitura aberta, tá? Dia sim, dia não, trago leituras abertas e digo para vocês o que aparece aqui na mesa, tá? Se for para falar de amor, a gente vai falar de amor, de trabalho, falar de trabalho, de vida, vamos falar de vida. O que aparecer aqui, eu tô te falando, tá? Convido você, Virgem, a se inscrever no canal, a deixar o teu gostei aqui no vídeo. Essas interações são tão importantes aqui para o YouTube, tá? Então, muito obrigado. Muito bem, signo de Virgem, o que é que nós temos aqui, tá? Sobre o que a gente vai falar? Arcano maior do julgamento. Interessante, né? O julgamento que fala sobre momentos decisivos, né? E por ser momentos decisivos, Virgem, podemos estar aqui falando aqui de resgates, de grandes decisões, de divisor de águas, de encarar um problema de frente. Não dá mais para adiar, né? É mostrar para que veio, né, também, né? Tem algumas interpretações do julgamento que falam muito assim, olha, agora é agora. Mostra aí para que tu veio, faz teu nome, de repente aí, tô começando ali um trabalho, ó, vai com tudo. E o julgamento tá acontecendo. Vou participar de uma entrevista de emprego, por exemplo, ó, vai com tudo. Mostra aí, faz teu nome, né? Então o julgamento, ele se remete, Virgem, a esses momentos que são cruciais em nossa vida. Seja em qual for a situação, todos nós passamos por momentos de julgamento, tá? Interessante, né? Vamos ver aqui mais. O julgamento, o 8 de copas, e o arcano do 3 de paus. Aqui, Virgem, me fala muito de uma questão, sabe? Aonde é decidido seguir em frente. Claramente aqui fala sobre a questão de seguir em frente. O 8 de copas se remete muito a esse processo de abandonar algo, deixar algo para trás. Aqui pode ser sim uma situação onde você se resolva, tá? Você está se resolvendo emocionalmente, né? Deixando para trás um sentimento, deixando para trás uma questão. Você pode sim estar resolvendo uma situação com alguém, né? Um rancor, uma mágoa, uma decepção. Não é à toa que tem aqui o 3 de paus, né? E o 3 de paus é um arcano de olhando para o futuro, olhando para as novas possibilidades e a vontade de seguir em frente.
Olha que maravilha, né? Então temos aqui uma situação, pode ser uma questão de relacionamento, tá? Aonde percebeu que o que vinha acontecendo já não dava mais para tolerar, já não dava mais para aceitar. Podemos aqui estar falando de términos para alguns, tá? Para alguns pode ser um término e uma questão que, de fato, é tido uma consciência disso, de que, olha, não vale mais a pena ficar ou permanecer ali, e, portanto, assim, eu me despeço aqui, né? Eu pego, é o famoso pego o beco, né? A gente fala dessa expressão assim, pegar o beco, né? Ir embora. E o três de paus, essas novas possibilidades. Mas tem uma questão aqui que tu pode estar se resolvendo com alguém, tá? Tu pode sim estar se resolvendo com alguém e agora abrindo espaço para uma nova forma de relacionamento, tá? Uma nova forma de relacionamento, e quando eu falo aqui relacionamento, eu não estou me remetendo especificamente ao aspecto amoroso, tá? A gente às vezes quando fala de relacionamento, é só a love love? Não, às vezes é amizade, é família, é hábitos, é alguma coisa que tu estava presa demais ou preso demais, tá? Fala para mim sobre esse julgamento. Vamos tentar entender aqui melhor. Fala para mim sobre esse julgamento, tarô. Ó, cinco de espadas, ou seja, o ego, uma discussão, orgulho, alguma coisa que não valia a pena, não estava mais valendo a pena, estava havendo um desprendimento de energia muito grande. Aqui sim, pode estar falando de conflito, de jogos, sabe? Cinco de espadas se remete muito a joguinhos, a coisas. Aí, ó, olha só o Papa. É, meu filho, o Papa clarificando aqui o oito de copas, eu tô falando, viu? Aqui alguma coisa vai ser esclarecida, possivelmente entre você e alguém, tá? E o arcano do diabo aqui, o arcano do diabo, eu vejo que nesse contexto não é legal, tá? Porque é aquele negócio, você escolhe permanecer ou não, tá? Em algo que é tóxico, né? E o diabo aqui, ele fala muito de desejo, de apego, de padrões tóxicos, né? Aquilo que nos parasita demais. Agora é o seguinte, né? Numa análise mais positiva, vendo aqui o três de paus, eu vejo um desejo reacendendo entre você e alguém, o que pode ser muito bom, tá? Se for um desejo, né? Olha, a vontade de estar com essa pessoa ela é muito grande. Então, isso aqui pode estar pintando entre você e alguém, né? Ou até em outro contexto, a questão de cobiçar, né? Eu cobiço coisas grandes, eu quero coisas grandes. Eu entendo que, aqui eu estou falando por virginianos, né? Eu entendo que eu preciso aqui tomar decisões para desejar para mim coisas grandes, né? Então vejo aqui, inclusive, tá, que pode ter uma interpretação interessante, uma libertação, tá? Uma libertação, né? Uma relação até que percebeu que estava sendo tóxica e tem essa libertação. Então, claramente aqui, cara, é se libertando do medo, né? Do medo e vivendo aquilo que tem que ser vivido. Virgem, não tenha medo, virgem. Essa é a maior mensagem para você aqui. Não tenha medo, tá bom? Porque agora é a hora de resolver o que tem que ser resolvido. Não adianta mais você mentir para você mesma. Bom, essa é a sua mensagem. Hoje eu vou deixar vocês à vontade aqui para comentarem o que quiserem. Um beijo, fica com Deus. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Librianas e librianos, que a alegria de viver esteja com você, Libra. Vamos lá para a tua leitura aberta, Libra, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, tá? 21 de janeiro. Dia sim, dia não, eu trago a leitura aberta, né? Tem muitas pessoas que gostam da leitura aberta. Eu digo que aparece aqui na mesa. Não esquece, Libra, se você gostar da leitura, fizesse para você, se inscreve no canal. E se você só quiser apoiar o nosso trabalho, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Que isso ajuda bastante. Libra, por favor, tarô. As de copas.
Se eu não me engano, acho que saiu as de Copas para Libra nas últimas leituras, tá? As de Copas é a semente emocional sendo plantada, tá? Interessante aqui que nesse arcano a gente vê claramente isso, né? O As de Copas aqui sendo colocado nesse buraquinho, né? Então aqui a gente pode estar falando de um novo desenvolvimento emocional, né? Um resgate, uma reemoção, um restabelecer. Rapaz, 6 de copas. Hum, vamos ver aqui, tá? Que aqui pode estar indicando uma coisa interessante. 6 de copas. E o arcano do Rei de Espadas, né? Rei de Espadas que fala sobre clareza, sobre cortes, sobre personalidade, né? Sobre razão, é quando o racional ele bate mais forte. Aqui tem uma questão, Libra, que envolve passado, tá? O 6 de copas aqui, ela aparece muito como essa questão, tá? Um renascimento de algo, né? Algo voltando aqui a ser criança. Então a gente pode sim estar falando de resgates, de reconciliações, de reaparecimento de pessoas, tá? Você entrando em contato com pessoas que já passaram por tua vida, mas esse rei de espadas aqui ele anuncia uma certa clareza, né? Ele corta ilusões, né? O rei de espadas ele geralmente corta ilusões, ele não muda a personalidade que tem para poder agradar a outra pessoa. O rei de espadas ele é e pronto, né? Qualifica para mim esse as de copas, 2 de ouros, esse 6 de copas, por favor, tarô. 4 de espadas. E o 6 de paus aqui, clarificando o rei de espadas. Olha, aqui sim pode estar falando de uma reconciliação, mas algo, sabe, que tem que ser encarado, Libra, com mais racionalidade, tá? Com mais racionalidade, com mais independência, com mais lucidez. Então pode estar aqui pintando uma conversa muito séria entre você e alguém. Pode aqui, ó, até mesmo no 4 de espadas, junto com o 6 de copas, tá indicando aqui uma reaproximação de alguém, tá? Alguém tá tentando se reaproximar da tua vida, né? Talvez até pedindo uma segunda chance ou querendo uma segunda chance com você, mas ao que parece esse rei de espadas aqui te coloca numa posição mais racional, né? Sobre aquilo. Bom, tem essa tendência do as de copas, das aberturas e algo do tipo, porém eu observo as coisas com mais racionalidade. Agora, você pode também estar invertendo os papéis, tá? Mas ó, aqui tem sim esse encurtamento, né? O 4 de espadas, embora é um arcano que se remete a distanciamento, mas com o 6 de copas é uma reaproximação. Então a gente pode aqui estar falando de uma relação de pessoas que estavam afastadas. Vem saindo muito para Libra, né? A própria conjunção astrológica, Libra está ali no meio dos signos que podem ter reconciliação. Gente, mas nem sempre é uma reconciliação pautada especificamente no amor. Podem ser outros tipos de reconciliação, uma coisa bastante pessoal tua, mas o Rei de Espadas aqui, ele fala muito de olhar para isso com mais lucidez. E esse 6 de paus aqui é a confiança, né? Você ter confiança naquilo que você está decidindo, né? Se você decide dar, se você está decidindo que o passado volte para a tua vida, tenha confiança sobre isso. Você não tem que ficar dando satisfação para uma pessoa, para outra. É rei, né? O rei ele não tem que dar satisfação para ninguém. Afinal, é a figura do rei. Então, vejo aqui você tendo, Libra, um certo domínio de escolhas do que você deseja ou não na tua vida. Olha o 2 de ouros aqui, né? Eu estava ali para escolher alguma coisa, eu escolhi aquele caminho ali e vou, cara. Sabe? É o que eu vejo aqui. É uma certa autonomia que você tem no momento, o que você precisa ter no momento, para você
sabe, entender o que é bom e o que é ruim para você. Se você entende que isso aqui é uma coisa boa, cara, se tu tá consciente disso, vai-se embora. Porque agora é a hora certa, né? Tu tá aqui nesse modo rei de espadas, então tu pode ter ali uma clareza muito grande sobre os fatos, tá bom? É o que eu vejo aqui, tá? Libra. Hoje eu vou deixar vocês à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Escorpianas e escorpianos, graça e paz, tá? Scorpi. Vamos lá, Scorpio, para tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para esta quarta-feira, dia 21 de janeiro, tá? Leitura aberta, né? Dia sim, dia não, eu trago leituras abertas. Tem muitos escorpianos que gostam mais das leituras abertas do que das tendências. Mas dia sim, dia não eu trago, né? Tendência, dia sim, dia não eu trago leituras abertas, tá? Muito bom te receber aqui. Não esquece, Scorpio, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Você sabe que eu sou signo de água igual a vocês, então, ó, deixa aqui teu gostei no vídeo, tá? E se você gostar, se inscreve no canal para não perder nenhuma leitura. Muito bem, sobre o que iremos abordar aqui para o signo de Escorpião, tarô. Nove de copas, né? Nove de copas, um sentimento construído, né? Quando o arcano nove de copas ele sai, a gente está falando muito de uma espécie de conquista pessoal, né? Autonomia, sentimento, né? Ou que falta muito pouco, né, para você chegar aonde você quer chegar, né? Nove de copas. O que mais? Eita, rei de copas. Mais emoções aqui, tá? E o arcano do cinco de espadas. Aqui a gente pode estar falando, escorpião, de uma questão emocional, tá? Mas atenção, porque o cinco de espadas, ele aparece aqui e é aquele negócio, né? Não se dá por vencido, né? O cinco de espadas se remete a muito a uma questão de alguém que não se dá por vencido. Aí pode sim estar pintando aqui joguinhos emocionais, tá? Pode sim estar pintando joguinhos emocionais. Desculpe. Certos tipos de ruído também, tá? Tu pode estar lidando aqui com a figura de uma pessoa, né? Que até que pode ser emocionalmente estável, mas tende a fazer joguinhos, tá? No cinco de espadas eu vejo muito isso. Importante aqui você ficar um pouco atento, né? A quem você confia, em quem você está desprendendo de mais energia. Ó, seis de espadas, clarificando aqui o nove de copas. Fala para mim desse rei de copas, tarô, por favor. Seis de paus, arcano que se remete à vitória. Fala para mim desse cinco de espadas, tá? Que o que tá pegando aqui é Scorpio, esse cinco de espadas, tá? Ó, seis de ouros. Olha, a mensagem aqui ela é clara, tá? Para alguns escorpianos aqui. O seis de ouros aqui se remete muito a equilíbrio, né? Equilíbrio entre o dar e o receber. E olha, Scorpio, você, tá? Eu vejo muito aqui no nove de copas, né? No seis de espadas. Você é muito consciente, tá? De qual caminho tá indo, do que deseja e etc. Mas fica um pouco atento, tá? A pessoas que podem querer tirar vantagem de você, tá? Alguém aí quer tirar vantagem, né? Quer aproveitar, né? Ah, coração de mãe sempre cabe mais um, né? E aqui podemos sim estar falando de uma certa, de um certo joguinho nesse sentido, sabe? Ah, eu fiz para você aquilo, você vai ter que fazer aquilo por mim.
Ah, lembra naquele dia que eu fiz tal coisa por você? Aí você agora vai ter que fazer para mim. Então pode sim estar pintando esse tipo de joguinho, tá? Pode ser até da tua parte também, tá? Tem que só ver se vale a pena, né? Porque o cinco de espadas também se remete muito a desprender energia para alguma coisa que não, sabe? Que só traz uma disputa destrutiva ou às vezes até que traz uma perda moral de alguma coisa. Eu estou me rebaixando demais. Então, assim, eu sei que eu estou sendo um pouco duro aqui com as palavras, mas atenção com alguns tipos de relação, né? Poxa, eu estou tendo que me rebaixar demais para aquela pessoa, sabe? Só porque ela quer. Ah, vingança, né? Tem aquela frase do Chaves, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Então, assim, tu pode estar lidando aqui com pessoas dessa natureza, né? Brigas de ego aqui com o cinco de espadas. Brigas de ego, brigas de ego. Aí desprende muita energia, né? Se for você, verifique, né? Porque às vezes pode ser sim uma questão que nem vai valer a pena para você tanto, né? Fazer de conta. Ou em outro conceito aqui, ou em um outro parâmetro, eu vejo muito isso, né? Ficar um pouco atento a alguns tipos de pessoas aí que tendem, de alguma forma, a desestabilizar o seu aspecto emocional. Não estou falando aqui especificamente de parceria romântica, tá? Pode ser outros tipos de conceito aqui, tá? O seis de paus, autoconfiança, com esse rei de copas aqui, maturidade e tal. Aí pode sim estar pintando algum joguinho de interesse, tá? Joguinhos de interesse que muitas vezes aquela pessoa quer ou não quer, eu quero ou não quero. Recado tá dado, tá, Scorpio? Fica um pouco atento com relação a isso. Fico por aqui. Hoje deixo vocês à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Sagitarianas, Sagitarianos, chegou a sua vez, Sagita. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Sagitário, para as próximas horas, em especial para esse meio de semana, quarta-feira, dia 21 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Leitura aberta, tá? Convido você, Sagita, a se inscrever no canal, caso você goste da minha leitura, né, das minhas metodologias de leitura. Ou se não, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Fico muito feliz. Muito bem, Tarô. Sobre o que iremos falar para os sagitarianos? Sagita, arcano do mago, tá? Arcano do mago, arcano de manifestação, de ideias, de colocar alguma coisa em prática, tá? Arcano da torre. Arcano da torre não é legal, tá? Arcano da torre, desabamento, quebra de expectativa, alguma coisa que acontece diferente da forma que você planejou. Ó, e o arcano do pajem de copas aqui, viu? Pode ser uma questão emocional. Olha, Sagitário, atenção com manipulações, tá? Isso vem saindo para alguns signos e com você não é diferente, tá? O arcano do mago aqui pode estar implicando uma pessoa muito cheia de lábia, muito cheia de leviessa. Para ter esse arcano aqui da torre, aqui para alguns aqui, tá? O que eu posso dizer é que você está se ressignificando, mudando a sua metodologia. É aquele negócio, né? Cara, eu já tentei de um jeito, deu errado, eu já tentei de outro jeito, deu errado. Eu vou tentar desse jeito agora. Esse arcano da torre, ele pode sim estar implicando aqui essas mudanças de padrão, tá? Aquele negócio, a gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os erros, mas aí entra a questão de erros, né? Manipulações, né? Então tem que ficar um pouco aí esperto, Sagitário, tá? Fala pra mim, Tarô, desse mago. Ó, o mago, o diabo. Cara de manipulação.
Cara de padrão tóxico, de más influências, né? De show, né? Fazer showzinho, fazer teatro. Clarificando aqui o arcano da torre, ó, o 6 de copas. Tem que ficar um pouco esperto, tá? Se você vai lidar nesse momento com uma situação que envolve fazer alguma coisa de qualquer jeito, não tá fluido para você isso, viu, Sagitário? Não tá fluido um pouco, não tá fluido, tá? 6 de copas aqui pode se remeter a expectativas. Ó, 10 de paus aqui, clarificando o arcano do pajem de copas, né? É muito uma questão de esforço para tentar manter a aparência. Sabe assim, um negócio que não está funcionando, tá insistindo em algo que não está funcionando só para dizer que tem. Sabe assim, gente, uma relação falida. Aqui eu vou colocar assim para alguns, tá? Não é para todos. E quando eu falo relação, não estou falando especificamente de relacionamento amoroso, mas aquele negócio. Na foto, né? Na foto é mil maravilhas. Mas por trás disso é uma torre, tá? E aqui é o peso de tentar sustentar uma emoção. Porque o 10 de paus fala muito desse esforço desenfreado, sabe? Dessa tentativa ali de compromisso, um esforço constante. Atenção com o esforço constante para manter as aparências. Não sei com quem é que eu estou me comunicando, mas aqui está falando de uma situação desse jeito. Aí pode cair manipulações, o arcano do diabo está aqui, então tudo tem um preço, né? Tem um apego em excesso a alguma coisa. Ah, mas eu posso falar, né? O diabo, nossa, você vai conquistar, você vai com tudo, porque o diabo fala de desejo. Mas na conjuntura aqui da tua leitura, com esse arcano da torre, fica um pouco atento. Tá? Nem tudo que parece ser fácil demais é positivo para você. Tá? E aqui eu não estou querendo fazer juízo de nada. Eu estou falando para você o que as cartas estão tentando te dizer aqui. Então fica um pouco atento, né, Sagitário, a querer manter a aparência de algo quando na verdade está faltando maturidade, né? Página de copas aqui pode estar indicando isso, né? Imaturidade, né? Você lidando com alguém que é uma figura de uma pessoa que carrega assim essa imaturidade, ou até você pode estar agindo aí por imaturidade, né? A torre está aqui no centro para dizer, olha, alguma coisa vai desabar ou já desabou porque não foi construída com alicerce, tá? Recado tá dado aí para vocês. Comenta aqui para mim como é que você sabe dessa leitura, que eu quero saber. Um abraço, até amanhã. Capricornianas e capricornianos. Vamos lá, Capri, para tua leitura para as próximas horas. Leitura aberta, tá? Dia sim, dia não, eu sempre trago leituras abertas. Então pensa numa situação aí, tá? Que o que aparecer aqui, eu vou falar para vocês. Mas antes de tudo, não esquece, Capricórnio, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal se você quiser. Todos os dias eu estou aqui publicando a tua previsão, tá? Se você acha que é legal se inscrever, se inscreve. Mas não, deixa só o gostei, tá? Que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, Tarô, sobre o que iremos falar para o signo de Capricórnio nas próximas horas. Capri, olha, arcano do Pajem de Paus. Pajem de Paus que fala de curiosidade, foco, força, né? Determinação. Pajem de Paus vem muito com essa questão, né? O pajem no tarô é a criança, né? No caso do Pajem de Paus é aquela criança curiosa, né? É a criança impulsiva, né? Eu quero fazer, não vou perder aquela oportunidade, quero pegar, sabe? Fala mais aqui, tarô, por favor. 3 de copas. Hum. E o arcano do 5 de paus, tá? Interessante, cara, que aqui me remete a uma questão, é interessante,
que eu escutei, que eu também acompanho, tá? Eu acompanho muitos canais de tarô aqui no YouTube, tem vários canais que eu adoro, e tem um canal que eu gosto muito, que é o canal do Serafim Tarô, e ele trouxe um exemplo que ele sempre usa, né? Dependendo do contexto, e eu acho que aqui cabe muito, que é assim, né? Eu vou parafrasear o que ele falou, né? Para estar comigo no dia de sábado à noite é muito bom, né? Festejar, curtir, aproveitar e etc. Mas nos dias difíceis é menos provável que as pessoas estejam comigo. Por que eu estou dizendo isso, Capricórnio? Que talvez você tenha que prestar um pouco de atenção nas amizades, tá? Nas amizades, nas influências, em quem você confia, porque esse 5 de paus aqui aparece falando de tititi, sabe? De competição, de coisa que desprende muita energia, sabe? Desafio. É gente ali, sabe? Caótica, rivalidade, inveja. Então talvez seja importante aqui, tá? Você tá um pouco ligado aí nesses tipos de pessoas, né? Às vezes é relação complicada, pessoas indisponíveis, às vezes até para alguns aqui, sabe, se envolvendo com gente que tem relação com uma outra pessoa. E o pajem de paus aqui, ele é aquele negócio, né? Cara, eu vou com tudo, eu vou viver, eu vou cair de cara. Mas o 5 de paus aqui se remete muito a isso. Então, assim, né? Verifique em quem você confia, né? Em quem você deixa entrar dentro da sua casa. Peraí, essa pessoa chegou agora e já quer sentar na janela, sabe? E o 5 de paus é isso. Às vezes é você entrando dentro de um conflito, Capricórnio, que às vezes não tem nada a ver com você. Sabia? Não tem nada a ver com você, tá? Então, assim, né? A amizade é muito boa, o oba-oba é muito bom. Mas na hora quando o pau tá quebrando, vamos ver quem é que fica do seu lado, né? Ó, 8 de copas aqui clarificando o pajem de paus. As de copas aqui clarificando o 3 de copas. A gente pode aqui estar falando de uma questão relacional, tá? E que envolve pessoas. Não estou dizendo que é aqui que envolve só uma pessoa, não, tá? É uma situação que envolve pessoas. E um 6 de paus aqui, interessante isso, viu? Um 6 de paus aqui clarificando o arcano do 5 de paus. Aí aqui eu vou ter que mudar um pouco o contexto para alguns, porque aqui pode sim estar indicando uma vitória sobre algo, tá? Uma vitória sobre algo. Mas atenção com os excessos das comemorações. Eu não sei se para você isso faz sentido, afinal, gente, é impossível ressoar para todo mundo, tá? Mas aqui eu vejo muito uma questão, sabe, de batalha, de luta, alguma coisa ali, sabe, que rolou, uma confusão. E o 6 de paus é muito uma questão de se sentir muito autoconfiante para alguma coisa, tá? Aí sim, pode pintar até uma vitória. Mas tem que saber que gosto tem essa vitória, tá? Tem que saber que gosto tem essa vitória. O 8 de copas aqui, quando clarifica o pajem de paus, eu vejo muito você experimentando coisas novas na tua vida. Então, atenção, né? Isso aqui não é um alerta, né? Mas atenção com aquilo que você está experimentando. Atenção em quem você está confiando, né? O 6 de paus, querendo ou não, se remete à confiança, né? Em quem eu estou depositando a minha confiança, né? A quem eu estou entregando a chave do meu carro, a chave da minha confiança. Porque conflitos irão existir. Tá? O 5 de paus aqui, ele se remete a esses conflitos. Então, talvez seja um momento aqui para alguns capricornianos que é importante dizer que tem vitória, que tem conquista, mas desprende de você muita energia. Então, é importante aqui selecionar, tá? Não é aquele negócio não, porque é difícil que é bom. Abre o olho, tá? Essa é a tua mensagem, Capricórnio, para esse retrato da semana. E eu já vou deixar vocês à vontade aqui para comentarem aquilo que quiserem. Um forte abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja com você, Aquário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura, Aquário, para as próximas horas.
Em especial, Aquário, para essa quarta-feira, 21 de janeiro, tá? Meio de semana. Dia sim, dia não, eu gosto de trazer leituras abertas. Essa leitura aqui é aberta, tá? Portanto, eu vou te falar o que aparecer aqui na mesa. Convido você a se inscrever no canal, a deixar o teu gostei aqui no vídeo, tá? Que eu fico muito feliz. Isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. Tá bom, Aquário? Sobre o que iremos falar para o signo de Aquário? Arcano maior da Imperatriz, né? A Imperatriz é aquela que manifesta as ideias, né? Que coloca em prática, até às vezes exagero, né? Fertilidade também, a Imperatriz fala muito de fertilidade, de magnetismo pessoal, de estar colocando projetos, né, em prática. Seis de paus, arcano de vitória. Olha, o caminho aqui está aberto até esse momento, viu? A você está conquistando alguma coisa bem interessante aí, viu, Aquário? Vamos ver aqui mais. Ó, sete de paus. Proteja aquilo que é seu, tá? E o sete de paus é muito essa questão de se posicionar. Tem aquarianos aqui que estão se posicionando diante de algumas situações, tá? É lutando, né? Aqui é o seguinte, é uma vitória que vem por meio da luta. Tu pode aqui estar tentando conquistar alguém, ou alguém está tentando te conquistar, viu, Aquário? Alguém aqui está tentando te conquistar, né? Se quer estar comigo, tem que me conquistar. E aqui pode sim estar representando isso. Clarifica para mim essa Imperatriz, arcano da justiça, ou seja, o arcano da justiça é agir de forma sensata, é agir de forma justa, é cortar ilusões, focar na razão. A balança, né, da justiça, aqui ela fala muito sobre equilíbrio, sobre muito uma questão, sabe, de a gente colhe aquilo que planta. Eu só sei se uma coisa vai dar certo se eu tentar, né? Se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Então, temos aqui também imparcialidade com o arcano da justiça, que vem para cortar ilusões, clarificando o arcano do oito de paus. O arcano do oito de paus, movimentação, coisas que acontecem muito rápidas, tá? Então, alguma coisa vai estar acontecendo aí muito rápido ou vai se resolver muito rápida, Aquário. Ó, e o três de espadas, clarificando aqui o sete de paus. E eu vejo muito esse três de espadas, você sendo movida aqui ou movido através de uma frustração, tá? Tenho que dizer. Alguns aquarianos podem estar nessa movimentação de frustração. Tá defendendo demais o coração, né? Ou seja, para me conquistar, vai ter que trabalhar, né? Para poder funcionar, vai ter que mostrar serviço, né? É aquele negócio, eu contratei você, você vai ter que mostrar serviço, tem que mostrar eficiência, né? E interessante que não é o sete de paus que está clarificando o três de espadas. É o três de espadas que está clarificando o sete de paus. Aí aqui pode sim, para alguns, indicar, sabe o quê? Às vezes você já lidou com tanta frustração, né? Às vezes até uma frustração romântica, que você meio se fechou para determinados tipos de energia. Então, para alguém tentar, sabe, ali furar a barreira para poder ter uma interação com você, parece que essa pessoa vai ter que batalhar bastante. Então, talvez o que você precise perceber nesse ponto é, aquarianas e aquarianos, é a permissividade, né? A adaptabilidade. Ah, peraí, que talvez eu esteja colocando resistência demais para algo, e isso está me deixando aqui com sobrecarga, né? Então, defender o seu espaço é importante, né? Mas atenção, às vezes alguma coisa está vindo para você que pode ser muito boa, né? Então, deixa as coisas acontecerem, se essa for a questão, tá? Se não, proteja aquilo que tem valor para você. Aqui também pode ser um recado sobre isso, né? É uma vitória que vem
depois de uma frustração, depois de uma decepção, que pode ser produto, sabe de quê? Do teu esforço. O teu esforço aqui, ele fala muito alto. Então eu digo aqui até para uma energia cotidiânica de uma questão que vem rolando aí, que assim, cara, você vai ser vitoriosa, você vai sair vitorioso. Agora vai ter que vencer a frustração, vai ter que engolir o choro e vai ter que lutar por aquilo que você acredita, tá? Vejo muito isso aqui para você, signo de Aquário, afinal tem um arcano aqui da justiça, e a justiça é muito sobre a questão de tem que tentar, tem que ajustar, né? Tem que ajustar o compasso para poder as coisas fluírem. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um abraço, tá? Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja com você, peixes, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura, peixes, leitura aberta, tá? Para essa quarta-feira, 21 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. E na leitura aberta, eu falo para vocês o que aparece aqui na mesa. Se for para falar sobre vida amorosa, eu vou falar sobre vida amorosa, sobre trabalho, sobre você, tá bom, peixes? Como eu sou pisciano também, não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Vamos bater um recorde, tá? De gostei. E tem um botãozinho, piscianas e piscianos, que assim que você deixa o gostei, aparece hypar o vídeo. Aí clique em hypar, tá? Não custa nada, é só mais um clique. Isso ajuda bastante aqui o nosso vídeo, tá? Muito bem, peixes, sobre o que iremos falar? Peixes, por favor, tarô. Arcano dos 5 de ouros, né? 5 de ouros que se remete muito à desvalorização, né? A se sentir desvalorizado, a prejuízo, inclusive até prejuízo financeiro aqui para alguns, tá? Nem sempre se remete à perda financeira, mas são obstáculos, né? E às vezes até é sentimento de ingratidão, né? De não estar sendo reconhecido ou reconhecido da forma que queria, peixes. Ó, 9 de paus, esforço, comprometimento, resistência, né? Aquele negócio. Estou passando por algo difícil, mas eu estou resistindo, tá? Ó, e o arcano do 3 de copas. 3 de copas fala de pessoas, né? De vitória, de uma celebração de uma colheita. É, peixinhas e não, não gosto de falar peixinhas e peixinhos, não. É, peixes, aqui pode sim estar se remetendo, sabe? A vitória sobre um conflito, cara. A vitória sobre um conflito, né? Algo que estava aí desprendendo muito a tua energia, pode acabar em comemoração, tá? Interessante isso, né? Fala aqui para mim desses 5 de ouros, tarô, por favor. Olha, arcano maior do Papa. Fala para mim desse 9 de copas. Tô tentando aqui entender a tua leitura, tá, peixes? Rainha de paus, né? Determinação, é isso mesmo, peixes. Determinação para vencer, né? Determinação para superar uma fase difícil, cara. E o arcano da carruagem, cara, vitória, tá? E conquista. Olha, peixes, aqui, cara, claramente me remete a algumas situações que envolvem a um momento de instabilidade, né? Que teve aqui com os 5 de ouros, mas com o arcano do Papa, tá? Esse Papa, ele se remete muito a formalizações, né? A zelar pelaquilo que é certo, a conversas amadurecidas, a orientações que você pode receber, peixes. A gente pode aqui estar falando sim de algumas orientações que você venha a receber. É a voz da sabedoria, né? O Papa, ele se remete a falar sobre isso. E quando ele clarifica justamente para mostrar o que é verdadeiro, né? Às vezes é aquela questão, eu preciso de ajuda, eu preciso receber de alguém ajuda. E assim, peixes,
O que eu vou falar aqui não é para todos, mas o orgulho, né? O orgulho de não pedir ajuda, né? De não entender que precisa de ajuda para algo, que suportar tudo sozinho não dá certo, tem que contar com o apoio de outras pessoas. Eu não sei para qual situação isso aqui está se remetendo, tá? Mas pode sim ser esse momento, né, de alguns acordos serem fechados, algumas conversas elas serem estabelecidas entre você e alguém. Aí o 9 de paus aparece aqui, né, para falar de comprometimento, de algo que estava pesando, resistindo a algo. E a rainha de paus é forçando, né? Eu estava forçando, 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 me comprometendo para aquilo dar certo. Aí termina aqui no Três de Copas, né? Com a carruagem, com a celebração. Mas a vida te convida aqui, peixe, sabe o quê? A ser um pouco mais leve. A vida está te convidando a ser um pouco mais leve. Aquilo que não está alinhado com as suas expectativas pode estar de alguma forma te causando muita pressão. É uma pressão por aquela relação perfeita, é uma pressão pelo emprego perfeito, é uma pressão para querer tentar fazer tudo sozinho, para manter. Os peixes, não confunda insistência com persistência. E aqui o convite é ao três de copas, né? A leveza, algo que tende a ficar mais leve, algo aqui tende a ficar um pouco mais tranquilo, mais em sintonia, né? Então aqui eu vejo muita carruagem, Pisciano, falando muito de uma tendência a assumir o controle com mais leveza, a buscar o entendimento, a compreensão, buscar apaziguar alguma coisa. Então você pode sim estar se apaziguando com alguém, né? A partir do momento em que você parou de colocar tanta pressão naquilo, as coisas se resolvem. Então, o que eu vejo aqui são as coisas, peixes, se resolvendo naturalmente na tua vida. Contanto que você entenda também que precisa do apoio de outras pessoas, tá? Não sei para que eu me comunico hoje, mas a mensagem aqui é clara: as coisas irão dar certo, tá? O esforço que você está colocando vai valer a pena. Mas atenção, né? Não confunda persistência com insistência, sabe? É sobre isso, peixes. Comenta aqui para mim como é que você sai dessa leitura, que eu quero saber, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã.